Capítulo 2 Maravilhoso e o Sobrenatural. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema, poderia com certa razão ser suspeita de ilusória. Mas quem nos diz então por que ela se encontra tão viva entre todos os povos antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Isso, dizem alguns críticos, é porque o homem, em todos os tempos, teve amor ao maravilhoso. Mas o que é o maravilhoso, segundo vós? Aquilo que é sobrenatural? E que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Então conheceis tão bem essas leis que podeis marcar limites ao poder de Deus? Muito bem. Provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que elas não são e não podem ser uma dessas leis. Observai a doutrina espírita e vereis se no seu encadeamento elas não apresentam todas as características de uma lei admirável, que resolve tudo o que os princípios filosóficos até agora não puderam resolver. O pensamento é um atributo do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionarem os nossos sentidos, e portanto de transmitir-nos o seu pensamento é uma consequência, podemos dizer, da sua própria constituição fisiológica. Não há, pois, nesse fato, nada de sobrenatural, nada de maravilhoso, mais que um homem morto e bem morto possa ressuscitar corporalmente, que os seus membros dispersos se reúnam para restabelecer-lhe o corpo, eis o que é maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Isso, sim, seria uma verdadeira derrogação, que Deus só poderia fazer através de um milagre. Mas não há nada de semelhante na doutrina espírita. 8. Não obstante, dirão, admitis que um espírito pode levar uma mesa e sustentá-la no espaço sem um pouco de apoio. Isso não é uma derrogação da lei da gravidade? Sim, da lei conhecida, mas a natureza já vos disse a última palavra? Antes das experiências com a força ascensional de certos gases, quem diria que uma pesada máquina, carregando muitos homens, poderia vencer a força de atração? Aos olhos do vulgo, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico? Aquele que se propusesse a transmitir, há um século, uma mensagem a 500 léguas de distância e obter a resposta em alguns minutos passaria por louco. Se o fizesse, acreditariam que tinha o diabo às suas ordens, pois então só o diabo era capaz de andar tão ligeiro. Por quê? Pois, um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão. E isto, notemos de passagem, é apenas uma comparação, feita unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Não se trata de identificar uma coisa à outra. Ora, foi precisamente quando os sábios, ao observarem estas espécies de fenômenos, quiseram proceder por identificação, que acabaram se enganando. De resto, o fato existe e todas as negações não poderiam destruí-lo, porque negar não é provar. Para nós, não há nada de sobrenatural e é tudo quanto podemos dizer por agora. 9. Se o fato está provado, dirão, nós o aceitamos. E aceitamos até mesmo a causa que lhe atribuís, ou seja, a de um fluido desconhecido. Mas quem prova a intervenção dos espíritos? É nisso que está o maravilhoso, o sobrenatural. Seria necessário, neste caso, toda uma demonstração que não seria cabível e constituiria, aliás, uma redundância, porque ela ressalta de todo o ensino. Entretanto, para resumi-la em duas palavras, diremos que teoricamente ela se funda neste princípio: em todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Praticamente, sobre a observação de que os fenômenos ditos espíritas, tendo dado provas de inteligência, não podem ter sua causa na matéria, que essa inteligência, não sendo a dos. O capítulo 2 do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, traz uma narrativa sobre a mediunidade e suas manifestações. Kardec começa explicando que a mediunidade pode se manifestar de diversas formas, desde a escrita e a fala até os movimentos do corpo e os efeitos físicos. Ele destaca que a mediunidade é uma faculdade natural, presente em todas as pessoas, mas que em algumas elas se apresenta de forma mais intensa e evidente. No entanto, para que a mediunidade se desenvolva de forma saudável e positiva, é preciso ter cuidado e atenção. Kardec também aborda a questão dos espíritos que se comunicam através dos médiuns, explicando que eles podem ser de diferentes graus de evolução e que nem todos têm as melhores intenções. É importante, portanto, estar atento aos sinais de mistificação e fraude. O autor destaca ainda a importância da moralidade e da ética na prática da mediunidade, enfatizando que os médiuns devem ser pessoas íntegras e comprometidas com o bem-estar e a evolução espiritual. Ele reforça que a mediunidade não deve ser vista como uma habilidade sobrenatural, mas como uma responsabilidade séria e elevada. Ao final do capítulo,
Kardec apresenta uma série de perguntas e respostas sobre a mediunidade, abordando temas como a obsessão, a influência dos espíritos sobre os médiuns e o desenvolvimento da mediunidade. As perguntas e respostas visam esclarecer dúvidas e fornecer orientações úteis para aqueles que desejam se aprofundar no estudo da mediunidade.